Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os regimes tributários. Muitos empresários não sabem qual é o regime tributário da sua empresa, ou às vezes, muitas vezes, muitos empresários não sabem como funciona os regimes tributários e o que isso pode impactar na sua empresa. Muitas vezes até deixa só por conta da contabilidade fazer esse serviço, mas é muito importante, mesmo para o empresário, ele entender como funciona a sua empresa para melhorar a sua gestão. Então, eu vou trazer aqui nesse vídeo um pouco sobre os regimes tributários. Nosso feed também tem vários assuntos, tem vários posts falando também um pouco sobre os regimes tributários, mas hoje também em forma de vídeo também às vezes fica mais fácil também até de entender. O enquadramento tributário para a sua empresa é muito importante porque ele deve levar várias variáveis, várias constantes a se... O regime tributário, regimes tributários, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Prioridades do empresário é saber escolher o regime tributário, porque isso vai impactar financeiramente a saúde da sua empresa. O Simples Nacional é o melhor regime, mas nem sempre, dependendo do seu segmento, dependendo da sua atividade, o Simples Nacional pode não ser tão vantajoso para a sua empresa. Então, por isso é muito importante você, empresário, saber conhecer e saber os impactos que isso vai ter na sua empresa, na sua gestão. Portanto, realizar um planejamento tributário é muito importante para você, empresário, saber se posicionar diante de todas as... O bom planejamento tributário, ele vai saber encaixar a sua empresa no que é mais vantajoso, naquilo que essencialmente vai fazer você pagar menos impostos. No Brasil, hoje temos o Simples Nacional, que foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006. O Simples Nacional, ele é uma forma mais simplificada. Vamos dizer que você empresário, paga todos os impostos normalmente. O Simples Nacional também tem um tratamento diferenciado, com as alíquotas que variam de 4, 5 até 22%. Como funciona? O Simples Nacional, ele não paga uma alíquota fixa todo mês. A alíquota dele é variável. Então, cada mês, a depender do seu faturamento anual, a depender do faturamento mensal, vai considerar o faturamento dos últimos 12 meses para determinar a sua alíquota atual. Então, o Simples Nacional, ele não paga só 6% durante todo o Simples Nacional, durante todo o ano calendário. A partir de... É interessante ressaltar aqui para vocês que indústria, comércios e atacadistas, de um modo geral, nem sempre o Simples Nacional é vantajoso. Isso ocorre em virtude da não cumulatividade. O que é essa não cumulatividade? É o recebimento de crédito a partir das compras. Tudo que eu compro eu gero um crédito. Agora, com a reforma tributária, nós vamos ter no Simples Nacional essa não cumulatividade. Mas ainda está em processo de transição, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas para o Simples Nacional já estamos agora com cumulatividade também para o Simples Nacional. Por isso agora, além da gestão tributária do Simples Nacional, o Simples Nacional também tem que pensar que forma que, para ele, qual é a melhor forma de recolher o seu imposto. Então, esse planejamento tributário, ele vai levar em consideração todos esses aspectos e, de modo geral, né, e principal, o que faz o empresário pagar menos impostos, porque a carga tributária no Brasil ele é muito grande. Então, para você, empresário, o que você precisa fazer é focar na melhor regime tributário que faz você pagar menos impostos. Os tributos que as empresas enquadradas no Simples Nacional precisam recolher são o IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, que é o Programa de Integração Social de Financiamento para a Seguridade Social, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e a Contribuição Previdenciária Patronal, que é o CPP.
Já no lucro presumido, nós temos uma forma mais complexa, né, de arrecadação de impostos. Então, no lucro presumido, nós vamos seguir quase o mesmo padrão do lucro real, porém o lucro presumido é uma presunção, onde as empresas pagam de 8% a 32%, a depender da sua atividade. Dependendo da sua atividade, a atividade que a empresa faz, no lucro presumido, às vezes é mais vantajoso que o lucro real. Uma das principais características que nós podemos citar quando nós falamos que o lucro presumido é mais vantajoso que o lucro real é quando nós olhamos para o lucro. Se eu tenho uma atividade que gera muito lucro para mim e meu custo é baixo, então eu posso sim enquadrar no lucro presumido, porque para mim o meu lucro presumido vai ser bem melhor, porque a minha empresa vai tributar apenas na tributação de 8% a 32%, dependendo do meu serviço. Quando falamos em lucro real, eu vou apurar o meu lucro corretamente. E se eu tenho uma empresa que o meu lucro é muito alto, então a minha base de cálculo para o meu lucro vai ser alto também. Então, quando eu vou falar de planejamento tributário, principalmente se eu estou no lucro presumido, se para mim ver se o lucro real é mais vantajoso, eu vou olhar para as minhas despesas dedutíveis, como ela é? Como estou fazendo o meu fechamento? Se eu sou organizado, um dos principais pontos para o lucro real é a organização da empresa. Porque o lucro real, eu apuro o lucro com base em todas as minhas despesas. Então, eu tenho que ter tudo escriturado. A minha escrituração contábil precisa estar correta, ela precisa estar de acordo com as normas CPC. Então, para você empresário que você é organizado, você sabe que o seu lucro é um pouco abaixo porque você tem muitas despesas, muitos custos. Então, às vezes é bom você repensar que muitas vezes você está lá no Simples Nacional e o seu regime tributário ideal para você é o lucro real. Então, essa análise tributária, ela existe para quê? Para você, empresário, pagar menos impostos. Então, para você se adequar a qual regime tributário é mais específico para você, porque nem todo mundo é para ser Simples Nacional. O Simples Nacional ele é mais simplificado, mas o Simples Nacional não é para todo tipo de empresa. Também cabe ressaltar aqui que existem sim atividades específicas para o lucro real e existem sim atividades que podem ser lucro presumido ou podem ser Simples Nacional. A depender da atividade, ela vai ser exclusiva para o lucro real. Então, também é importante, quando vou fazer essa análise, esse levantamento tributário, entender qual tipo de atividade que a sua empresa vai exercer. Um dos principais benefícios do lucro real é a apuração, né? Além da apuração de acordo com o lucro contábil da empresa, também temos uma vantagem no lucro real, que é os relatórios contábeis em dias. Na contabilidade do lucro real, os relatórios contábeis são dias. Então, mensalmente você vai ter esse controle, mas o que entrou, qual que é o seu patrimônio, o que foi o seu resultado esse mês. Então, lá no lucro real nós temos essa apuração bem mais específica e mensalmente para a empresa ter em mãos sim o verdadeiro valor que a sua empresa está atualmente. E também pode se beneficiar de vários benefícios fiscais. No lucro real e tanto no lucro real quanto no lucro presumido, temos o benefício fiscal. O Simples Nacional, ele não tem o benefício fiscal, a não ser a substituição tributária e os produtos monofásicos, mas de uma forma mais geral, o lucro real, existem sim alguns benefícios fiscais, de acordo com a atividade, de acordo com a legislação, de acordo com até o Estado, né? Atualmente temos alguns benefícios fiscais do Estado que dá para os municípios. Para me identificar se a minha empresa é mais vantajosa estar no lucro presumido ou no lucro real, é a minha lucratividade. Se eu tenho uma lucratividade um pouco maior da presunção, para mim é mais vantajoso eu estar no lucro presumido, porque se o lucro presumido está presumindo que a minha atividade eu tenho um lucro de 8% e na verdade o meu lucro é 20%, então
Para mim é mais vantajoso estar no lucro presumido e pagar apenas 8 do que estar no lucro real e pagar 20. Eu tenho também poucos custos operacionais. O custo da minha operação é baixa, então o lucro presumido para mim também é um ótimo regime tributário para mim poder trabalhar. A apuração do lucro real ela é uma apuração mais completa. No lucro real eu vou realmente apurar o meu lucro. Então eu preciso ter a minha contabilidade correta, a minha escrituração contábil, ela precisa estar correta. E quando a gente fala de lucro real, lá no lucro real eu não vou pagar a presunção igual eu pago no lucro presumido. Lá no lucro real eu vou pagar alíquotas de 15% e 9% para imposto de renda e contribuição social, respectivamente. Então, lá no lucro real, eu vou precisar olhar todas as despesas da minha operação. Eu vou precisar escriturar todos os meus extratos bancários da minha empresa. O imposto de renda no lucro real é apurado a partir do lucro contábil. Então, a minha contabilidade, eu vou precisar fazer a minha escrituração contábil, sim, para poder apurar o lucro, seja mensal, seja trimestral ou anual. Eu tenho essas opções de calcular o meu lucro e pagar as meus empendados para empresas que possuem uma margem de lucros menos de 32%. Porque 32% é a presunção do lucro presumido. Então, nesse primeiro momento, para me observar, para me pensar nessa mudança de regime tributário, se eu olhar a minha margem de lucro e a margem de lucro for menor que 32%, ou eu tenho até prejuízo na minha operação, para vantajoso eu estar no lucro real, principalmente porque lá no lucro presumido a minha presunção é 32%. Então,